a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Vamos pular um pouquinho mais à frente e vamos para o 25. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Glória a Deus. Pode sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Senhor tem colocado esta palavra, glória a Deus, no meu coração. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, a palavra ao qual fala, glória a Deus, sobre a ressurreição de Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto que nós lemos, irmãos, glória a Jesus, aleluia, vai nos falar, glória a Deus, glória a Jesus, que, aleluia, de um personagem, né, chamado Lázaro, ao qual a Bíblia diz que Lázaro tinha Maria e Marta, né, as suas irmãs. Eram pessoas muito próximas ali de Jesus. E a Bíblia diz que Lázaro chegou a adoecer de uma certa enfermidade, ao qual a Bíblia não relata que enfermidade seria essa. Aleluia! E as suas irmãs ali preocupadas com a situação de Lázaro, glória a Deus, manda alguém até ao encontro de Jesus dizer que Lázaro estava enfermo. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que quando aquele mensageiro chegou lá, que levou a notícia para Jesus da enfermidade de Lázaro, a palavra diz que Jesus ainda ficou 2 dias naquele mesmo lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E depois ele chega para os seus discípulos e diz: vamos até Betânia. E os discípulos dizem: mestre, agora há pouco quiseram te matar e tu volta para lá. E Jesus diz: Lázaro está morto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus já estava sabendo, aleluia, de toda a situação de Lázaro. Que Lázaro já tinha falecido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas ele foi ali até aquele lugar. E a Bíblia diz que quando, aleluia, a irmã de Lázaro, por nome de Marta, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, ela escuta dizer que Jesus está na cidade, ela corre até o encontro do mestre, louvado seja o nome do Senhor, e diz para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. E Jesus disse: Marta, Marta, glória a Deus, se tu creres, Marta, tu verás a glória de Deus. Aleluia. Irmão, glória a Jesus. Quando a notícia chegou até Jesus, aleluia, glória a Deus, Lázaro estava enfermo. Mas quando Jesus chegou ali até Betânia, aleluia, Lázaro já estava na sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Veja aí, glória a Jesus, a trajetória, irmãos. O tempo que Jesus levou, porque a Bíblia diz, aleluia, glória a Deus, que Lázaro já estava ali em decomposição, já estava morto, já estava cheirando mal. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus só chegou porque Lázaro estava na sepultura. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra ainda vai nos dizer, igreja, glória a Jesus, aleluia, que a notícia também chega até Maria, outra irmã de Lázaro, aleluia, dizendo que Jesus se encontrava ali naquele lugar. E Maria, quando vai ao encontro de Jesus, a Bíblia diz, aleluia, que ela diz a mesma coisa para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E a Bíblia diz que Jesus, ao ver Maria chorar, aleluia, glória a Deus, ele se encheu de compaixão. Aleluia. Ao ver ela chorar ali aos seus pés, ele chorou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus disse: onde o puseste? Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Jesus. E Marta diz: Senhor, já cheira mal. Porque já é de 4 dias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas Jesus, ele fez uma pergunta: onde puseste? Ele não perguntou o tempo, ele não perguntou o momento, ele não perguntou a hora, ele perguntou onde o puseste. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que ele foi ali até a sepultura de Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando estavam ali todos reunidos, estavam os discípulos, glória a Deus, estava a grande multidão, louvado seja o nome do Senhor, estavam as irmãs de Lázaro, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jesus grita: tira a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
do Senhor. Glória a Jesus, porque o milagre chegou. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O milagre está presente, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Tinha tanto tempo, igreja, para a gente chegar naquele lugar, aleluia, mas ele já chegou no final, aleluia, glória a Deus. Porque, aleluia, aleluia, ele é um milagre, igreja, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, o Deus do impossível, aleluia, quando ele tira a pedra, louvado seja o nome do Senhor, e se ele cheira mal, porque já é de 4 dias, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, mas ele é o tempo, igreja, louvado seja o nome do Senhor, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus, ele grita, glória a Deus, Lázaro, vem para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lázaro, vem para fora, glória a Deus. Aleluia, a Bíblia diz que Lázaro, aleluia, sai daquela sepultura. Aleluia, glória a Deus, com o seu corpo enrolado ali sobre faixa, louvado seja o nome do Senhor. São os olhos de fora, glória a Deus. Não tinha nenhuma parte de Lázaro nos seus olhos descobertos, louvado seja o nome do Senhor. E ele vem, aleluia, ao encontro da voz que lhe chama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Igreja, glória a Jesus. A morte, aleluia, glória a Jesus. Ela tem que ouvir a voz de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Onde Jesus chega, igreja, glória a Jesus, algo novo tem que acontecer. A situação não será mais a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Lázaro já estava, glória a Jesus, numa situação que não tinha mais jeito, aonde ninguém dava mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Para muitos ali, ela estava perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitos diziam que não tinha mais esperança, porque estava na sepultura já há 4 dias. Já estava fedendo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus chegou ali naquele lugar, igreja, aleluia, ele mudou a situação, a glória a Deus. Ele mudou a história, louvado seja o nome do Senhor. Ele fez o impossível, louvado seja o nome do Senhor. Porque aos olhos humanos, aleluia, aquilo era impossível acontecer. Mas onde Jesus chega, o milagre tem que acontecer na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, então nada, glória a Deus, é impossível, irmãos, para o nosso Deus fazer, aleluia, acontecer, aleluia, glória a Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. São vários milagres que a Bíblia nos relata que o Senhor tem feito, aleluia, em todos os milagres Deus deu vitória, Aleluia. aleluia, glória a Jesus. E para o meu e o teu problema não é diferente. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para o meu e o teu problema, glória a Jesus, aleluia, não é impossível para Ele fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquela situação, aleluia, ao qual tu tem falado para Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ao qual de Senhor e o meu filho. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, eu tenho orado, glória a Jesus. Eu tenho colocado, aleluia, meus filhos nas tuas mãos. E meu filho ainda está nas drogas. A minha filha ainda está na prostituição. O meu marido, glória a Jesus, chega em casa, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, quebrando tudo. Diz que Ele é o dono, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, mas tu tem dono. E o teu dono, ele entra na peleja por ti. Louvado seja o nome do Senhor. O teu dono, aleluia, glória a Deus, ele entra no barco que tem balançado para lá e para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, onde tu olha para a direita ou para a esquerda e diz, Jesus, eu não suporto mais. Jesus, a luta é grande, Jesus. Jesus, aleluia, me dá uma solução, Jesus. Louvado seja Deus. Jesus, olha por mim, Jesus. É bem assim a oração, igreja, que tu faz. Aleluia, quando tu está lá no teu quarto, louvado seja o nome do Senhor. Quando tu dá no teu joelho, as lágrimas não, aleluia, só faz jorrar, louvado seja o nome do Senhor. E tu olha para o Senhor e Deus tem de misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, tu tem feito milagre na vida de fulano. Tu tem feito um milagre na vida de ciclano. Senhor, olha para mim, Jesus, que eu também sou tua serva.
viva. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nesta noite, o Senhor trouxe a tua aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, para te dizer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a última palavra é do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele tem entrado, aleluia, glória a Deus, na tua situação. Ele vai fazer grande reboliço acontecer, aleluia, para te mostrar que ele ainda é Deus na tua vida. Ai, aleluia, glória a Deus. Ei, igreja, tu tem contado para ele a tua situação. Aleluia! E ele está ouvindo, louvado seja o nome do Senhor. Está te dizendo, aleluia, glória a Deus. Minha filha não temas, meu filho não temas, louvado seja o nome do Senhor. Porque essa saciância é assim que eu vou fazer contigo. Tu está sabendo que eu estou falando contigo. Ei, aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E se ele Jesus, aleluia, glória a Deus, já cheira mal. Olha que coisa, né, igreja? Já cheira mal. Já é de 4 dias, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele diz, tira a pedra. Glória a Jesus. Tira a pedra, glória a Jesus, que está impedindo de Lázaro sair. Aleluia. Glória a Deus. E muitos estavam ali e viram o grande milagre. Aleluia. Tem pessoas que chegou ali, igreja, glória a Jesus, naquele lugar. Louvado seja o nome dos seus como espectador. Aleluia. Dizendo, eu tenho ouvido que ele já fez tanto milagre, eu quero ver se ele vai fazer esse. É a morte, né? A morte é mais complicada, é mais difícil. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o nosso Jesus, ele morreu, igreja. Ele passou pela morte. Glória a Jesus. E ele ressuscitou no 3º dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então todo o poder está na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque Jesus, ele não era somente Deus, ele era homem também. E quando ele fez um milagre aí na vida de Lázaro, ele era Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E Deus é dono de tudo, né? Glória a Deus. Então ele fez. E ele ainda está fazendo, viu? Glória a Jesus. Aleluia. Por esses dias que vai ver, glória a Jesus. Aleluia. Algo novo acontecer na vida de Deus. Aleluia. Não sei o que tem pedido para Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Não é tua oração, olha. Não está sendo em vão, não, viu? Glória a Jesus. A tua oração ele tem vindo. Ela está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. E nem as lágrimas estão sendo em vão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então que nesta noite, aleluia, sai tão somente de posse de vitória. Glória a Jesus. Tu deixou teus afazeres para buscar algo do Senhor nesta noite. E tu está saindo com resposta nesta noite. Então somente agradeça. Só agradeça a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então que Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E vai debaixo da bênção. Amém, igreja?